Volto mais uma vez muito bem acompanhada. Tudo bom, Lari? Oi, Tati. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Tava com saudades. Eu também. Ó, vamos ajudar as mães? Como é que é na sua casa? Ai, mãe, eu não como isso. Mãe, eu não gosto disso. É difícil? Tati, o que eu vou fazer de mistura porque meu filho não come nada? E essa é uma realidade em muitas famílias, né? Eu acho que em todas. Eu vejo hoje como mãe que são raras as crianças que comem bem e comem de tudo. E tudo é uma fase, né, na infância. A gente vê o bebezinho, cada semana ele é um bebê. E a criança, conforme ela vai crescendo também, ela vai tomando o processo de desenvolvimento dela, né? Desenvolvimento quer dizer o quê, mamãe? Sair do seu envolvimento. Então, naturalmente, ela vai querer tomar o quê? Atitudes que são individuais. E eu não quero comer isso, ou eu não quero comer, eu não estou com fome, eu não vou sentar à mesa, é uma maneira da criança expressar, olha, eu tenho as minhas vontades e é assim que eu quero viver. E a gente tem que saber fazer o quê, né, Tati? Lidar com essa negociação. Driblar essa situação com muito jogo de cintura. Muito. Sabe o que eu virei como mãe? Uma excelente negociadora. Eu tô numa fase com meu filho agora que tá chegando próximo dos 3, que tudo é na base da gente negociar, conversar, fazer entender. E aí a gente vai se entendendo. Mas hoje, Tati, eu até brinquei com a produção que eu falei, olha, se eu não fosse mãe, eu talvez tivesse trazido uma pauta completamente diferente sobre esse assunto. Então hoje o que a gente conversou? A gente vai trazer informações que vão realmente te ajudar em casa. Eu falei, olha, nada de prato decorado, espetinho de fruta, porque infelizmente as mamães não têm tempo todos os dias de fazer essas coisas. É muito legal, é muito especial e eu acho que a gente tem que fazer. Mas no dia a dia, a gente tem que ir para o que é mais prático rápido, e mais rápido e mais assertivo, né? O que a mãe da criança que não come quer, mais quer? Que ela pelo menos ingira ali uma quantidade que supra a necessidade física dela. Eu acho o que mínimo aí suficiente, né? Sim, eu acho que é aí que mora a nossa ansiedade, né? Porque a gente, claro, sabe que a criança tem fases, que ela vai gostar de um alimento, depois ela vai deixar de gostar, que a gente tem que incentivar. Mas e quando a criança diz não e você percebe que de repente passou aquele dia, 3 da tarde, ela tomou só 2 mamadeiras, um copo de leite, comeu um biscoitinho? Isso acontece e é muito difícil a gente ver isso, viver essa situação. Né? Então hoje eu vim trazer algumas informações, acho que em especial para a gente conseguir entender aonde que é o problema da criança que está comendo pouco, né? Será que seu filho não quer comer simplesmente porque ele realmente não tem fome? Né? Pode ser também. Será que é certo eu forçar o meu filho a comer sem fome? Então eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar e aí vamos para dicas assim bem práticas, bem pontuais para na sua rotina você conseguir enriquecer a alimentação do seu filho que está passando por essa fase. Que legal você trazer isso como nutricionista e como mãe, né? Sim. Vivendo ali essa realidade. Vamos então começar a compartilhar o conteúdo da nossa entrevista com vocês. Nossa primeira tela, atenção para as informações. Meu filho não come. Quando devo me preocupar? Pese seu filho em uma balança, não obrigue a comer, volte a pesá-lo depois de um tempo, faça esse monitoramento. É isso, é como se fosse um teste, Tati. Esse é um teste proposto por Dr. Carlos Gonzalez. Dr. Carlos Gonzalez é um pediatra e ele fez um livro muito bacana que é chamado Meu Filho Não Come, intitulado Meu Filho Não Come. E esse livro é muito legal, te convido a ler, que tem várias dicas. E esse é um protocolo que ele coloca, que justamente vem de encontro a essa ideia da gente deixar a mãe mais ciente de quando isso realmente é um problema ou quando é só uma questão comportamental, né? Então, é um protocolinho. O que você vai fazer? Você vai pesar o seu filho na balança. E aí, por uma semana, você vai deixar ele comer relativo ao apetite dele. Então, se ele chegar na hora do almoço, ele fala, mamãe, não quero comer. Você diz, filho, come só um pouquinho, come só o suficiente desse prato. Deixa ele ter autonomia nessa quantidade, do quando comer. Em termos, ceda e deixa ele fazer do jeito que ele está querendo. Depois de uma semana, você vai pesar de novo. Se ele tiver perdido 1 quilo, entenda, 1 quilo é uma perda de peso importante. Menos do que isso, Tati, pode ser oscilação referente a várias situações orgânicas. Então, perder 1 quilo, então aí você vai levar ele ao médico pediatra, fazer alguns exames, conversar com o pediatra sobre essa situação da inapetência, da falta de apetite, e aí vão ser tomadas as medidas, tá? Uma das medidas que a gente toma, muitas vezes, é introduzir complementos na alimentação da criança. Eu trouxe um, Tati, que inclusive é o que eu uso com o meu filho, tá? Legal.
O que são esses tem aqui, complementos? Isso, ele vem assim na latinha, tem várias marcas, enfim, né? Claro que o nutricionista ou o médico vai indicar o melhor para o teu filho, mas a ideia é adicionar um pouco mais de proteína, calorias, né? Gorduras boas, então enriquecer aquele pouquinho que ele está comendo. Então, no caso aqui é um pozinho neutro, ele não tem sabor, e eu consigo colocar na mamadeira, eu consigo colocar na sopa. Então, é uma forma de eu conseguir melhorar o quadro nutricional daquela criança que não está comendo. Como nos adultos, a gente tem, né, os complementos ricos em nutrientes, substâncias que vão levar aquele suporte, aquele combo de nutrientes para o nosso corpo, as crianças também, através desse pó misturado na água, no leite, também vão conseguir aí ter esses nutrientes. Exatamente. Então, assim, perder 1 quilo depois desse teste, vamos ao médico, vamos fazer exames e investigar o que está acontecendo. Agora, vamos falar daquela criança que ela não quer comer e que é a grande maioria dos casos, mas que aparentemente, Tati, você vê que ela não muda. Ela está brincando igual, ela está dormindo igual, ela está crescendo, o peso não está mudando. E não quer comer. E não quer comer. Aí você fala, tá, esse é o grande mistério. Então, nesses casos, mamães, calma, vai dar tudo certo. Faz parte das fases do desenvolvimento, o apetite muda, a demanda do organismo muda. E uma coisa muito importante que a gente precisa conversar, Tati, que eu acho até que é a próxima tela que está entrando esse tema. Vamos lá ver se já é a próxima. A gente esquece, né, de uma coisa muito importante, que é o comer intuitivo. O comer intuitivo é um conhecimento, né? É uma segurança e é um conhecimento do organismo que todos nós nascemos com. Como são os bebês quando eles nascem, Tati? Eles vão mamar à medida que eles têm a necessidade, aquela quantidade que eles necessitam, e quando eles estão satisfeitos, eles simplesmente param de mamar. Ninguém força um bebê que não quer mais mamar a mamar. Você tem sobrinho, você sabe como é que é. Então, o bebê não quer mais, ele sentiu que ele está satisfeito, ele vai parar de comer. Quando ele sentir fome de novo, o que ele vai fazer? Ele vai chorar e ele vai comer e, novamente, ele vai mamar até o ponto que ele fica satisfeito. O que a gente faz com as crianças? A gente acaba com esse processo intuitivo, a gente acaba com essa percepção de fome e saciedade. Por quê? Porque a gente tem as nossas regras sociais para alimentação. Então, chegou 11h30, meio-dia, a criança tem que comer para ir para a escola, independente da fome dela. E aí a gente passa a fazer o quê? Forçar ela a comer, muitas vezes estando saciada ou sem fome, porque ela tem que comer para ir para a escola. Talvez ela comesse menos, talvez ela pudesse ter fome dali 1 hora, dali meia hora, mas a gente não tem esse tempo. Então, muitas vezes, no momento que a criança não quer comer, a gente precisa oferecer a comida. E aí começa o forçar a comer, a chantagem, né? Começa a recompensa. Se você comer, eu te dou a sobremesa. Se você não comer, você não vai brincar. E aí a gente vai introduzindo um componente comportamental muito perigoso nessa relação, Tati. A criança começa a entender que através da alimentação ela controla a emoção, ela faz com que o pai e a mãe possam perder o controle. E aí, como eles são espertos, como diz o pediatra do meu filho, eles vão ficando mais espertos e a gente vai ficando mais bobo conforme eles crescem, né? E eles dominam muitas vezes a situação ali em casa, de uma forma que às vezes você até esquece que você é o adulto, né? Em alguns momentos ali a criança tá ali, você tem que falar, peraí, quem que é o adulto aqui mesmo, né? Quem que controla essa situação? Porque eles são encantadores, eles são maravilhosos, eles são os grandes amores da nossa vida, né? E a gente cede. Então, a ideia é a gente trabalhar esse componente comportamental da criança que não come bem, estando com saúde, que é sobre isso que a gente está falando, de uma forma saudável, natural e leve. Mamães, não obriguem as crianças a comer quando elas não têm fome. O Dr. Carlos Gonçalves coloca isso muito fortemente no livro e todo pediatra antenado que você chega e fala, meu filho não come, e ele verifica que está tudo bem, ele vai falar, tá tudo bem. Aguarde, daqui a pouco o apetite volta. Então, a gente tem que entender que a criança ela vai oscilar porque ela está conectada com a sensação de fome, ela está conectada com a sensação de saciedade. Quando ela ficar com fome, ela vai pedir? Ela vai pedir. E as crianças que não são ligadas demais à comida, que tem esse processo comportamental, ela simplesmente não tem a gula, ela não liga para a comida. Então, ela vai ver o bolo de chocolate que é gostoso, mas ela não vai ter aquela vontade de comer aquele bolo porque ela simplesmente está saciada. Falando em bolo, festa de aniversário. Nas festas é muito comum a gente observar as crianças correndo, brincando a festinha inteira. O pai sempre atrás. Come um pouquinho, filho, para um pouquinho de brincar. Sim.
Posso deixar então, Lari? Deixa. O que você pode fazer para que você se sinta segura? Se você viu que a criança até o horário da festinha não comeu bem, dê alguma coisa para ela comer em casa e vai brincar. Porque nós adultos vamos nas festas para comer. Eles vão para brincar. Então a gente não pode confundir isso, Eu né? adoro festinha de criança, Eu gente. também. Com horrores. Eu adoro. também, Tati, adoro. E eles como não querem gostar? correr, brincar e encontrar o amiguinho. E às vezes a gente vê muito, né, os familiares. Não, mas para um pouquinho, mas come isso, você não comeu nada. E ao contrário dos adultos, a ansiedade na criança muitas vezes leva ela a não ter apetite, né? Você tem sim aquela criança que é mais comilona, que janta 2 vezes. Existem crianças que não dão o menor trabalho para comer. A gente está falando das outras, né? Então, a gente separou até 2 tipos de comportamento dessa criança que não come. São 2 perfis que eu acho que você que está passando por essa questão em casa vai com certeza identificar seu filho, que está na Temos tela a também. Diretora. Vamos ver então os comportamentos. Ali tem algumas diquinhas aí, também, ó. Eu pus ali dicas de mãe para mãe, que é para isso que estamos, né? Controle do leite, né? Isso. Essas são umas diquinhas pra gente dar. Essa questão comportamental, acho que é outra tela. Mas a gente pode adiantar as dicas. Vou pontuar esse então, só Então, aproveitar Tati, que olha tá ali só. na tela. Dicas de mãe para mãe. São coisas que eu percebo, às vezes, na minha rotina em casa e que eu acabo falhando e atrapalho mais o apetite do Vicenzo. O Vicenzo é uma criança, falando assim um pouco da minha experiência como mãe, que come de tudo. Ele come de sementes, entendeu? A fast food. A gente apresenta todos os alimentos para ele porque tudo isso é comida, gente. Vende no supermercado é comida. Ninguém vai comer uma batatinha frita e vai no dia seguinte sofrer de alguma enfermidade. A gente precisa ensinar para os nossos filhos o equilíbrio, né? Quando a gente faz aquele terrorismo nutricional em casa, que não pode isso, não pode aquilo. Isso faz no mal, isso é um veneno. Sim, na primeira oportunidade que a criança tiver de experimentar aquilo, ela vai comer demais. A gente vê muitas vezes na Páscoa isso, né? Tem aquele controle o ano inteiro dos doces, e aí de repente chega o domingo de Páscoa, a criança às vezes ganha um monte de ovos, e aí você não consegue controlar, né? Porque naquele dia pode. Então, assim, tem que ter de tudo, e a criança precisa ter autonomia para escolher. Claro que existem certas porcarias, né, Tati, desses produtos super industrializados, que eu recomendo que você não tenha. Sucos de pacote, essas balas muito artificiais, corantes, isso é legal você colocar o mínimo. Os piores, Lari, sim, você falou, né, aqueles sucos em pó, ou mesmo de caixinha, que tem de açúcar naquilo lá, Tem muito né? açúcar, corante, conservante. Então, acho que esse tipo de suco com certeza, né? As balas também com corantes artificiais, essas balinhas, pirulitos, chiclete, E às vezes tem guloseimas casas que mesmo. tem os baleiros, né? E quando Ou não seja, tem, a criança Tati, todo dia tá ali. essa fase a criança vai às festinhas de aniversário. Então, às vezes no saquinho lá de lembrancinha, tem. Então, você pega uma criança que teve uma festinha no mês, 2, 3, 4, às vezes 10 festinhas, você tem 10 saquinhos em casa com muito doce e muita bala. Então, por mais que você não compre, esse doce vai chegar até o seu filho. Então, não tenha em casa. São coisas que a gente precisa evitar. A salsicha, né, Tati, que a gente sabe que o conteúdo nutricional dela não é adequado, tem excessos de conservante, sódio, então é bom segurar um pouquinho também. No seu ranking são os piores alimentos. Aqueles salgadinhos que as crianças adoram. Os de pacotinho. Tipo isopor, né, que a gente fala, o salgadinho tipo isopor. São os de milho, né? Esse eu não mencionei. Todos eles são ricos em sódio, né? Tem algumas marcas que fazem esses salgadinhos mais leves, com menos sódio, menos gordura, que aí são essas marcas que, no geral, trabalham com produtos orgânicos, integrais, essas que a gente já conhece aí do mercado saudável. Então, esses salgadinhos, eles são mais leves, tá? Agora, os clássicos, que são aqueles vendidos na cantina da escola, na nossa época de escola, né? Era só isso, né? Sei bem. Então, esses a gente pede para evitar também. Não que ele não possa comer, de vez em quando, eventualmente, também não vai fazer mal. Mas não tenha na sua compra da casa, né? Não tornar um hábito diário, nem um hábito semanal, né? Isso, é para de vez em quando, numa quantidade moderada e é isso. Daqui a pouco eu volto pra gente falar sobre os 2 comportamentos, tá? perfeito. Que você comentou. Tá bom. E eu quero saber mais sobre esses outros sim, a gente alimentos vai que você falar. separou. Por que você vai falar deles? Eu tô curiosa, a gente vai descobrir daqui a pouquinho.